Eu tô trabalhando na FansTube, tá ligado? Que é tipo um Pronto, canal de voltei. dublagem de 200 mil inscritos, lá onde eu tô trabalhando com o Johnny. Aí ele tem contato com o pessoal do Voice Makers e eu poderia, tipo, colocar aqui no projeto, tá ligado? Só que o único problema realmente é que tanto o pessoal da FansTube como do Voice Makers, eu tenho certeza que eles iriam cobrar, tá ligado? Que é... É dinheiro. Tipo, o pessoal, eles têm contato, inclusive, com aquela lá da... Não sei o nome da garota, aquela que criou o Hello Boss e o Rasmin Sim, Hotel. sim. Ah, sim, sim. É a... Eu sei quem é, eu esqueci. Mas... Não, isso é legal. Eu acho, isso é legal. Mas por agora, não é... Não, é como eu falei, não é algo que eu acho muito interessante, porque, exatamente, é muito grande. Aí vai ficar uma coisa muito grande e a gente não sabe... Porque é o que eu falei com vocês no encontro. A principal coisa que a gente pode fazer, e a principal, o que vai determinar se vai acontecer, se vai crescer e tal, é basicamente como a gente vai, se a gente vai ou não ter comprometimento. Eu sei que eu tenho comprometimento. Eu sei que eu faço as coisas. Se depender de mim, eu faço tudo o que for que eu possa fazer. Mas, em última instância, vai depender de se vocês também têm comprometimento. Se as pessoas que falarem, não, eu vou desenhar a tirinha, realmente desenharem. A pessoa que disser, eu vou dublar a tirinha, realmente dublarem. E fizerem isso, não demorar 1, 2, 3 meses fazendo. Se todo mundo tiver comprometimento, a gente tem uma possibilidade de fazer uma série. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é fazer os sketches, que eu vou conversar um pouquinho mais nesse encontro, mas é fazer uns sketches, é fazer daí uns monólogos que eu vou falar com a galera de dublagem, para mais ou menos fazer com que os dubladores fiquem em contato com os personagens. Dá para fazer uns monólogos com alguns dos desenhos que já tem. Enquanto isso, vamos desenvolvendo os sketches, os roteiros, as tirinhas, e aí dá para juntar finalmente com as tirinhas prontas, fazer as dublagens. Essa é a primeira leva, essa é a primeira coisa. A gente fez as tirinhas e... Porque isso tudo, de certa forma, é um grande pré-projeto. Essas tirinhas iniciais, que a gente vai ainda dividir os grupos de artistas, fazer todo esse processo. Essas tirinhas iniciais, a ideia é para eu ver, sinceramente, quais são as pessoas que estão mais dedicadas, quais são as pessoas que estão mais comprometidas, quem disse que ia fazer e fez... E aí, a partir disso, se todo mundo fizer e todo mundo tiver comprometimento, maravilha. Se só algumas pessoas tiverem, aí a gente vai ver só essas pessoas. Porque o próximo passo dessas pessoas, as mais comprometidas, ou as que tiverem mais interesse, vamos agora pensar, ao invés de tirinhas separadas, vamos fazer uma história. E aí vai ter toda a roteirização, esse processo, e então começa a sair os episódios. Com 1 mês disso, mostrando que as pessoas têm comprometimento com fazer essa coisa mais episódica, que não desistiram, que não sumiram, que não desapareceram, aí eu vou começar a fazer o que eu falei. Vou tentar com todos os contatos que eu tenho, e a gente pode fazer de convenção a muitas coisas. Nós podemos fazer jogos de RPG, jogos eletrônicos, tem muita coisa que dá pra fazer. Mas tudo vai depender de comprometimento. E essas coisas, como foi comentado, vamos então falar com o Voice Maker, dá pra falar. Eu não tenho contato direto com o Voice Maker, mas tenho contato com muita gente que possivelmente tem contato com o Voice Maker. Tem contato. Eu tenho contato com o Marcelo Cassaro. Marcelo Cassaro eu especificamente não tenho contato direto com ele, mas tenho contato com as pessoas que têm contato direto com ele. Marcelo Cassaro, Holly Avenger. Holly Avenger tem contato direto com o Voice Makers. É uma questão de... se eu pedir e falar, olha, eu preciso muito falar com a galera do Voice Makers, eu consigo. Dá pra fazer isso. Eu posso chegar também em grandes youtubers. É possível talvez até chegar sim, é possível chegar no Nerdcast, que eu tenho acesso com o Caldela tem acesso com o Nerdcast. E a gente pode aparecer no Nerdcast. Dá pra fazer isso. Mas o que eu falo é pra gente não pensar muito nisso agora. E não pensar que nessas coisas muito exageradas. A gente não sabe. O mais importante é pensar
pequeno, mas imaginando, nós podemos ficar grandes. Podemos, mas não vamos querer já ficar grandes. Não vamos querer, vamos tentar falar com o Felipe Neto, vamos tentar falar com o Cellbit. Vamos tentar falar com... isso não dá certo, gente. Com o Sebut. Não dá certo, gente. Não dá. O cara acabou saindo, mas, tipo, é muito bom. É um contato também com essa galera. Nós podemos entrar em contato depois com esse pessoal grande de dublagem também. Não tem problema. Mas eu prefiro entrar em contato com esse pessoal grande de dublagem já tendo nossas dublagens. E mostrando, vocês são grandes, mas a gente também tem um grupo bom. Não é chegar neles, porque às vezes eu não conheço a galera do Voice Makers pessoalmente, mas às vezes quando uma pessoa é muito grande, ela meio que parece que tá fazendo um favor, sabe? Que tá chegando numa pessoa pequena, um grupo pequeno e não sei o que. Não é isso. Não é um favor. Não é essa questão. Isso aí eu só tô imaginando, posso estar completamente errado. Não tô querendo aqui dizer nada sobre a galera do Voice Makers, nem nada. Só esclarecendo. Então, depois eu vou falar com esse cara. Manter contato, é um contato bom. É um contato bom para a fase 3, por assim dizer. Novamente, não é pra gente ficar pensando nisso. Não é pra ficar pensando em, vamos então, que nem a Marvel, vamos agora pra fase 4 e vamos dominar o Brasil. Não é isso. Eu espero que vocês não pensem assim. A fase 1, por assim dizer. Esse primeiro processo vamos fazer tirinhas. Vamos tentar fazer essas tirinhas, juntar e ver se as pessoas têm comprometimento de fazer as tirinhas. Fazer as tirinhas, dublar as tirinhas, musicar as tirinhas, etc. A segunda etapa seria fazer uma série. Ao invés de ser só tirinhas separadas, sem relação, a gente faz uma tirinha em sequência, a gente faz vários episódios. Essa seria a segunda etapa. A terceira etapa seria exatamente isso. Nós temos uma série. Agora eu vou entrar em contato com todos os meus contatos, com todo mundo que eu conheço. E as pessoas que eu conheço vão entrar em contato com outras pessoas que eu conheço. E aí dá pra gente falar com o Voice Makers, dá pra gente fazer uma tirinha que é a dublagem do Voice Makers, dá pra gente fazer uma tirinha que aparece no Nerdcast, dá pra gente fazer uma tirinha que não sei o que. É possível. Mas isso aí não fiquem no afã, na ansiedade dessas coisas, e nem tenham isso como tipo, mas eu só quero estar nesse projeto se ele for gigantesco. Então, eu não sei se ele vai ser. Eu não sei. A ideia vamos estar nesse projeto para fazer, porque a grande coisa, pelo menos a minha ideia, é a gente ter um mundo em conjunto. Pode ser que ele não fique gigante, não tem problema. É um mundo que é nosso, é um mundo que a gente vai poder fazer. Como eu falei, nesse primeiro momento eu vou fazer todos os roteiros, mas a partir do futuro, a ideia é que mais pessoas façam roteiro. Quando vocês começarem a entender os personagens, que são muitos personagens, são muitas histórias, vai demorar para vocês compreenderem o universo. Ele é muito grande. Assim que vocês compreenderem, vocês vão poder fazer suas próprias coisas e vão ter liberdade, vão poder fazer quadrinho, vão poder, se quiserem, vender o quadrinho. Então, a ideia é essa, ter um universo nosso que a gente possa usar. E se ele crescer, isso é um bônus, isso é legal. Mas não é pensar já nessa coisa de não, vamos falar com Voice Makers. Então, depois eu vou falar mais privado com ele. A razão desse encontro, que até eu acabei falando de outras coisas, não ia falar disso. O objetivo o ponto foi basicamente falar que foi bem legal o encontro ontem, nosso encontro ontem. Falar para vocês chamarem as pessoas que não puderam aparecer para assistirem também o encontro que está gravado. Ressaltar a questão de que vocês enquanto representantes, sempre que vocês puderem, vocês virem mais pessoas que tenham interesse, vocês podem chamar. E também é fazer um pedido para vocês, especialmente vocês que são representantes, mas vocês também podem falar para todo mundo dos seus servidores que está aqui e dos seus servidores que não está aqui. Que como eu falei, a ideia daqui a ideia é criar um fandom de artistas independentes. Então, se vocês conhecerem outros servidores que tenham interesse, conhecerem mais servidores de ilustração, mais servidores de dublagem, mais servidores de música, a gente ainda não tem muitos músicos. Basicamente, os músicos que nós temos são músicos que não fazem beat.
não temos beatmakers. E isso é um problema, porque a gente não vai ter nossas músicas. Precisamos de pessoas que façam as músicas de fundo, que façam os efeitos sonoros, essas coisas. Nós não temos. Temos vários cantores, mas nós não temos esse tipo de músico que é importante para a gente poder fazer uma coisa completa. Então, se vocês conhecem servidores, se vocês conhecem pessoas, falem com os donos, falem com a galera, e aí vocês me chamam. Eu vou lá no servidor, assim como eu fui no A, assim como eu fui no Forest, assim como eu fui no Flowery. Eu vou lá e converso com a pessoa, apresento. E aí, eventualmente, a gente faz um outro encontro e chama mais pessoas. Mas aí você está falando, mas Gagá, você está falando pra gente não ir para as coisas grandes, mas é isso, não é... Quando eu falo para os outros servidores, você vai falar, mas eu conheço o servidor de fulaninho que tem 80 mil pessoas. Aí eu falo, olha, não vamos chegar nesses servidores tão grandes. Porque vamos supor que vocês encontrem o maior servidor de arte do Brasil, que tem 80 mil pessoas, e eles gostam da ideia e vêm para cá. Vai ser muita gente, vai ser impossível fazer um projeto com tanta gente. Quando eu falo assim, vocês conhecem algum servidor? 5 mil pessoas, 7 mil, 10 mil no máximo. Mas servidores muito grandes, muito cavalares, imensos, eu acho melhor a gente não fazer agora. Porque eu já estive em projetos assim antes, que quando a galera quis logo chamar todo mundo e o projeto se perdeu. Porque entrou muita gente, porque começou a ter briga. Então, isso de qualquer forma não impede de tentar fazer contato com músicos, fazer contato com mais ilustradores, etc. A gente pode fechar, eu acredito que dê para fechar aqui, em até umas 60, 70 pessoas, dá para organizar direitinho. De preferência, um número equilibrado de ilustradores e dubladores, uns 30 ilustradores, 30 dubladores e uns 10 músicos, seria mais que suficiente. Com o número que nós já temos, já está maravilhoso. É que, como a gente também falou na reunião anterior, quanto mais ilustradores, mais a gente pode, por exemplo, dividir. E aí vai ser menos peso para cada ilustrador individual. Quanto mais dubladores terão a sua voz. Porque sim, dubladores podem fazer a dublagem de vários personagens, de boas. Mas é diferente quando você diz, esse personagem fui eu que dublei, esse é o meu personagem. Então, essa questão, aí dá para equilibrar essas coisas. E músico, não é necessário uma quantidade muito grande de músico, mas é preciso alguns para poderem fazer, ou então, tipo, um músico comprometido já é suficiente. Um único músico pode fazer porque, diferente das tirinhas, que cada tirinha tem que ser desenhada, diferente da dublagem, que cada personagem tem que ser dublado, o músico ele vai fazer as músicas para todas as tirinhas. Então, um único músico comprometido já meio que é suficiente. Mas aí então por que vários músicos? Porque normalmente os músicos, assim como o desenhista tem seus estilos, os músicos têm seus estilos. Então é muito difícil você ter um músico que é bom em fazer, por exemplo, música de combate, mas também sabe fazer música romântica, também sabe fazer música de fundo, também sabe fazer sonoplastia, efeito sonoro. É muito difícil. Então, se a gente tem tipo 5, 6, 7 músicos, é mais provável que um seja bom em fazer os efeitos, o outro é bom em fazer a música romântica, o outro é bom em fazer uma música de suspense, o outro é bom em fazer uma música de entrada de anime, a gente bota uma entradinha. Então, é isso. Também, basicamente, convidar vocês a... Sempre também, se vocês conhecerem mais pessoas que estejam interessadas, que gostariam de fazer parte, outros servidores, não servidores gigantes, mas outros servidores que também teriam interesse em fazer parte, porque o sonho com isso aqui é realmente que nós criemos uma fandom aberta que várias pessoas possam participar. No segundo momento, vamos supor então que tudo dê certo, a gente faz esse primeiro momento, faz as tirinhas, maravilha. No segundo momento a gente pode aumentar, a gente pode começar a ir para servidores maiores, sim, a gente pode. Por quê? Porque a gente já vai ter essas 60 pessoas, já vão estar todas preparadas. Então a gente pode ter mais 60 pessoas. Aí o grupo fica uns 100, 150 artistas. De boas, dá para organizar. E aí depois, quando chegar para a terceira fase, dá para aumentar? Dá para aumentar. Mas vamos indo gradualmente. E sem esperar que vai ficar gigante. Pode não ficar. Mas a ideia é essa. Quais são os próximos passos?
Os próximos passos, como vocês viram, eu arrumei o servidor, isso foi a primeira coisinha. Eu estou esperando todo mundo mandar suas fichas. Assim que todo mundo tiver as suas fichas aqui, com os cargos, por a gente dividir, que a gente vai saber quais são os estilos de cada um, o que cada um procura, quais são os personagens que gostam de dublar, etc. Assim que isso estiver arquivado, aí eu vou começar a conversar primeiramente com os ilustradores. A gente vamos ter algumas reuniões específicas só com grupos específicos, com o ilustrador, com o dublador, e ter uma conversa geral com todo mundo. Conversar sobre personagens, conversar sobre quais são as próximas questões. Eu ainda estou esperando todo mundo postar, para a gente começar a ver e poder conversar sobre exatamente esses primeiros passos. Com relação aos desenhos, a gente vai, quando conversar com os ilustradores, quando conversar com os desenhistas, a gente vai ver e dividir o que vocês preferem desenhar, quais tipos de cenas. E aí a gente vai começar a ver os personagens, das histórias que já existem, os personagens que já existem, o que cada um preferiria. E aí a gente vai começar a dividir os personagens entre os ilustradores. Você gosta da Patrícia, você gosta da Paula, você gosta da Eve, você gosta da Fernanda, você gosta do Toninho, você gosta... e por aí vai indo. Você gosta do Alexandre Magnus, do Echo, do Denzel, do Joel. Então a gente vai vendo isso. E aí nesse primeiro momento é um momento de esquete, de rascunho, para os ilustradores verem como vão desenhar esses personagens. Então só mesmo rabiscos, vai ser uma primeira semana assim só de rabisco, rascunho, para ver os personagens que foram escolhidos pelo ilustrador, para ir testando à mão. Ao mesmo tempo, aí vai ter uma conversa com os dubladores, e a gente vai ter a mesma coisa. Assim como os ilustradores vão ter os personagens, é porque primeiro é falar com os ilustradores. Porque o que os ilustradores decidirem quais são os personagens que eles vão querer usar, esses vão ser os personagens que vão ter. Com os personagens decididos e as histórias decididas, aí a gente vai falar com os dubladores e falar, tem esses personagens, quem cada um quer ficar, vamos ver quantos dubladores tem, quantos personagens tem, se tiver mais personagens do que o dublador vai dublar mais de um personagem, e por aí vai vendo. Então, aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que no caso dos dubladores, o que é interessante, o que a gente pode fazer são monólogos. Eu não sei exatamente o nome disso, mas eu sei que existe, eu já vi vídeo no YouTube assim, que basicamente é um desenho só, é um desenho que o cara ele vai editando para fazer um jogo de câmera. Então vamos supor que tem um cara de pé com a mão estendida, vamos pegar o Kira segurando a maçã. Aí o vídeo ele abre, dando foco na maçã, ele vai se afastando, vai aparecendo a mão do Kira. Aí tem todo um monólogo, ele falando, o mundo está podre, as coisas estão cada vez piores, não existe mais honra, não existe mais moral, não sei o que. E aí a câmera muda, fica escuro, a câmera muda e agora está nas pernas dele subindo. É preciso alguém com vontade forte e determinação para limpar essa escória desse planeta. E vai subindo, subindo. Aí depois fica escuro de novo e agora a câmera ela pega nos ombros dele, como se estivessem caminhando por ele. E aí vai indo, vai indo, vai indo. No final a câmera ela pega o corpo inteiro do Kira com a maçã para frente e ele vai falando. E somente eu posso fazer isso com Death Note. Eu vou mostrar para este mundo uma nova justiça, a justiça de Kira. E aí acaba. Esses vídeos de monólogo, eu não sei como é que vocês chamam, eu chamo de monólogo, que é basicamente um personagem, um desenho parado, mas que com edição você pode dar um movimento de câmera, como se fosse filmado, como se fosse dentro de um set, e aí você dubla por cima um monólogo, um pensamento, uma frase, uma coisa do personagem. No Brasil de Heróis nós já temos acho que mais de uma centena de desenhos, de personagens, e já dá para fazer monólogos desses personagens. Então, dá pra fazer monólogo da Eve, dá pra fazer monólogo da Sarah, da Gaku, do Levi, do Denzel, do Joe, do Echo, da Raoni, do Oliver, do Sniper. Então nós temos já uma porrada de personagem que já foi desenhado e que já dá pra fazer os monólogos. E por que isso? De um lado, os dubladores vão treinando a voz, testando. Do outro, a gente já vai fazendo alguns videozinhos pra testar. E isso é feito enquanto as tirinhas são desenhadas, que aí dá tempo
Porque aí os dubladores eles vão ter já algo que vão poder fazer para testar, para irem conversando entre si, enquanto as tirinhas são feitas. Então, esse é mais ou menos o passo a passo. Depois que porque, então, resumindo, desse processo, vamos ter, depois que todo mundo tiver feito suas fichas para se apresentar aqui, vamos ter reuniões específicas com cada grupo, ilustrador, dublador, músico, se a gente conseguir músico, ilustrador. A gente vai apresentar personagens, vamos ver quem gostaria de ficar com quais personagens, quais mais gostam, porque tem personagens que têm histórias diferentes. Então, se você pegar um personagem com uma história de terror, de sofrimento, e você falar, eu não gosto de desenhar isso, então vamos ver outro personagem para você. Então, aí os desenhistas vão decidir os personagens e vão começar a rabiscar. Vão fazer sketches dos personagens para treinar, testar o traço do personagem. Aí encontro com os dubladores e falar, os personagens escolhidos são esses. Aí a gente vai pegar os desenhos que já existem desses personagens e ir testando monólogos deles. Daí, enquanto vocês fazem os sketches e fazem os monólogos, eu irei fazer o roteiro das tirinhas, conversando com vocês e mostrando as ideias. Daí, com os roteiros prontos, os ilustradores começam a desenhar e enquanto está fazendo isso, os dubladores eles podem pegar os sketches que foram feitos e fazer monólogos dos sketches dos personagens feitos pelos ilustradores. E aí então, sempre que dá para ter um movimento, as pessoas podem ter algo para fazer. E aí, finalmente, quando tiver as tirinhas prontas, a gente bota o diálogo. A gente tem que decidir depois se a gente vai botar o diálogo aparente ou não, porque como vai ser dublado, não precisa ter as caixas de diálogo. Aí o desenho vai ficar mais bonito, realça mais o desenhista. Mas aí vai depender de vocês, é uma decisão que a gente faz literalmente no final, a gente não precisa decidir isso agora. E aí os dubladores dublam por cima, até lá se a gente conseguir um músico, porque a grande coisa é que o músico ele não é essencial. Existe muita música gratuita, existe muita música que a gente pode usar, mas eu preferiria que tudo fosse nosso. Dá mais força pro fandom, dá mais força pro grupo. Se a música for nossa, a dublagem for nossa, o desenho for nosso, a história for nossa, até porque a gente faz um papel mais forte perante as pessoas. Vamos ver se ela tem que ouvir, porque ela é a única representante do servidor do ar. Deixa eu ver se ela caiu, como é que é. Enquanto eu converso com ela, vocês têm alguma dúvida? Que basicamente a gente está terminando. Eu já expliquei como é que é o processo. Alguém tem alguma dúvida? É que eu realmente preciso que ela esteja aqui, porque ela é representante do ar. E ela representa a maior parte dos ilustradores. Mas alguém tem alguma dúvida? Colocação? Não. O que vocês estão achando da ideia? Isso aqui é uma conversa. Vocês têm alguma ideia? Vocês estão gostando? Vocês acham que é legal? Vocês acham que não é legal? Do ponto de vista de dublagem, o que vocês acham desse processo? E sobre coisa de dublagem, vai ter uma cena que os personagens vão ter que ficar. Os dubladores vão ter que fazer aquela cena que os personagens começam a lutar. É o quê? Missões. É o quê? É igualzinho em Dragon Ball, que começa a meter a porrada. Não, eu não entendi. É que falhou. Você quer o quê? Ele disse que tá querendo cenas de luta. Muito possivelmente vai ter cena de luta. Eu duvido que os mais de 15 desenhistas aqui falem eu não gosto de luta. Eu acho muito improvável. Eu posso afirmar que Tori gosta de luta. Então, o Tori e o Toninho são dois desenhistas. Eles gostam de luta. Então, eu acho muito improvável que não vá ter cena de luta. Então, eu também, da mesma forma, eu acho muito improvável que todas as cenas sejam de luta. Mas... Aí, o cara começa. E aí, oi aí, tudo bem? E mete a porrada toda hora. Mas aí, isso aí é mais pra frente. No caso dos monólogos, vocês já viram vídeos assim? Vocês acham legal a ideia? Vocês que são de dublagem.
Olha, Eu só tenho uma perguntinha. No caso, nosso trabalho como dubladores vai ser tipo criar as vozes dos personagens. Vai ser isso, não vai? Criar as vozes. Vocês podem dar ideias aqui do, do direcionamento de como seriam as vozes, da forma como seria. Mas basicamente é dublar, criar as vozes, as entonações, etc. uhum. Por quê? Legal. Acha ruim? Acha Entendi. bom? Não, vai Acho ser até bom. vai ser até interessante, porque tipo, a minha equipe meio que ela já estava sendo treinada para isso, assim, com algum tempo, assim, mas aí eu tive que parar um pouco porque eu já estava focado em outra coisa aqui em casa. Uhum. Mas eu vou voltar a fazer, então tipo, vai ser interessante ver eles tentarem fazer uma voz diferente da que eles já estão acostumados a fazer. Sim, sim. É que normalmente Já- os fandubs acabam sendo buscando pessoas com vozes parecidas das dos originais. Aqui é diferente, é nossas coisas. Nós somos os originais. Então vocês têm que pensar a voz das coisas. Sobre isso que o Thiago falou, eu Hum. vou fazer um tipo. A mesma coisa que o Thiago, eu vou falar com os amigos lá, minha equipe lá. E se o Thiago também pode. Thiago, tu pode também me ajudar lá no canal do Force Dubs? Treinar todo mundo? Posso. Pronto. Mas aí vocês podem ir vendo essas questões. Mas. E você, Meiko? O que você achou? Tem alguma crítica, sugestão? Gostou, não gostou? Pode falar. Vocês são os representantes, então é importante que vocês não tenham medo de falar. Não tenham Não, medo. eu não tenho nada pra reclamar, acho que tá bom assim. Pronto. Vocês entendem. Desculpa não poder falar muito. Não, sem Tem problema. barulho, muito barulho em casa, enfim. Mas uma coisa, vocês entendem a questão. Eu espero que vocês não fiquem irritados com essa questão de ter falado pro cara que a gente não quer contato agora com os voice makers. Ou com outros grupos Não, velho, eu grandes. fiquei surpreso, sinceramente, o cara tem que contar com o Voice Mic, com outro dubladores lá. Meu Deus, meu português tá parecendo o Neymar caindo, meu irmão. Tipo, isso, eu fiquei surpreso quando ele falou isso, mas sendo sincero, do nada, tipo, vou ficar famoso, tá ligado, meu irmão? Aí é complicado, vai chegar muita de pessoa, vai dar treta, Exato. vai dar, tipo, Vai ter muito estrelismo. tiro, Grande... é bom. Mas é só isso. Vocês entendem, então, esse posicionamento. Vocês compreendem, vocês não ficam irritados com esse tipo de coisa. De boa. Ok. Mas vocês compreendem a situação de por que não devemos, então. É legal ter contato com a galera grande. Se vocês conhecem canais grandes, vocês conhecem essa galera, isso é bom. Mas Conheço. não vamos chamar essa galera ainda. Vamos ficar com esse projeto. A gente não sabe se a galera vai ter comprometimento. Não há nada pior do que a gente chama a galera grande e não sai nada. Sabe o que isso acontece? Nunca mais a galera vai te chamar. Nunca mais. Isso também pode acontecer uma treta, tipo, Sim. Voice Mic lá, os caras lá, um ficou com problema, o outro. Não, ou também. então, por exemplo, ele pode falar, eu não gosto desse personagem, muda. Eu vou falar, não. Ok, então a gente vai ficar com raiva de você. É isso, não é bom. Não é bom quando uma galera muito grande chega, porque eles vão querer dar as ordens. E aí não vai ser mais nosso fandom, vai ser o deles. A gente chega nas pessoas estando em pé de igualdade. Esse é o caminho. Entendeu? Aí é isso, eu espero que vocês não se incomodem com isso. E então essa é a questão. Reiterando os pontos que a gente conversou. As etapas vão ser essas. Esse primeiro momento é todo mundo fazendo sua ficha de apresentação para eu dar os cargos para as pessoas, para a gente se conhecer. Aí vamos ter reuniões com cada grupo específico depois. Primeiro com os ilustradores, apresentar personagens, decidir quais são os personagens que vão estar nas tirinhas. Aí vocês vão basicamente ter uma semana de rabisco, de rascunho dos personagens. Aí vai ter uma conversa com os ilustradores para falar, esses foram os personagens escolhidos. E aí vocês vão fazer monólogos. A gente vai criar alguns textinhos, monólogos desses personagens, para vocês irem testando a voz, criando e encontrando o personagem. Aí depois a gente volta para os ilustradores com roteiros das tirinhas que eu vou escrever. Aí vamos agora, cada um vai fazendo as tirinhas. Os dubladores vão poder fazer monólogos dos sketches.
E no final, com as tirinhas prontas, dublagem em cima das tirinhas prontas. E essa é a ideia, esse é o processo. Deixa eu pensar se tem mais... e novamente reiterando, por favor, vejam também se mais gente queira participar. De preferência, eu acho que a gente está com muito dublador, a gente já tem bastante dublador, tem mais dublador do que desenhista. Aí não fica equilibrado, porque eu acredito que a parte que vai ter mais entrave no momento é a questão do desenho. Especialmente se todos os desenhos forem pintados. Então a gente precisaria de mais desenhista para até ajudar na parte de pintura, mesmo dividindo a questão de alguém fazer o traço e o outro pintar. Então, se vocês tiverem mais contatos com servidores de desenho, vocês podem chamar, ou vocês conhecerem pessoas também que desenham e têm interesse, podem chamar. Vocês como representantes é bom fazer isso. Se vocês forem para um servidor, eu posso ir lá conversar com o dono, não tem problema. Mas evitando servidores muito grandes, por agora. De preferência, assim, 5 mil, que nem o A, tá bom. Acima disso já começa a ficar complicado, mas é possível. Acima de 10 mil, melhor não. E é basicamente isso. Agradeço a todo mundo que participou. Passem para as outras pessoas, passem para seus membros, isso. Se eles perguntarem e tal. Eu vou fazer um aviso dizendo sobre o que a gente falou no encontro, na reunião. Talvez eu tô gravando aqui o vídeo do encontro. Não, velho. Mas eu sempre gravo. Eu não preciso nem avisar. Eu sempre gravo porque eu acho que fica mais fácil. Não, velho. E aí eu posso postar para as pessoas poderem ouvir. E eu peço que quem não tem 2 representantes, Thiago, escolha mais uma pessoa para ser representante sua aqui. Representar o seu servidor, porque é sempre bom. Porque, por exemplo, a Meiko veio, mas o Rei não pode vir. O Sr. Cat veio, mas o Forest não pode vir. Então é sempre bom ter pelo menos 2 representantes. Beleza. É bom ter uma organizaçãozinha de representantes. Ô, Gai, tu tava gravando aquela parte que eu fiquei gaguejando? Gravou tudo, possivelmente. Todo mundo. É só vocês não espalharem o vídeo. É um vídeo pra nós aqui. E depois que Graças a gente. Deus. É um vídeo pra nós. Eu não vou espalhar no Twitter e. Não é. Porque meu objetivo não é que muita gente venha pra cá. A gente é um grupo pequeno e não é pra sair espalhando. É só isso. Então, basicamente isso. Eu agradeço a todo mundo que participou. Passem para os outros. Tentem chamar mais gente. Tentem ver os contatos de pessoas que estão interessadas. É aquela ideia de que quanto mais artista tiver aqui, mais forte vai ser o projeto. E é isso, músicos. Se vocês conhecerem músicos, a gente está precisando de beatmaker. Não é cantor, não é violinista, não é galera que... É beatmaker. Tu pode só me explicar o que é beatmaker? É a pessoa que mexe, que faz música em programa de música. Fruit Loops, o LMMS, etc. A gente precisa desse tipo de gente. Novamente, não é muito... Ilustradores são 100% necessários, dubladores são 100% necessários, mas música não é. A gente pode pegar música que já existe. Porém, seria muito bom se tudo que a gente fizer, se tudo que a gente for fazer, seja nosso. Então, se vocês têm contato com músicos, têm contato com servidor de música, têm contato com essas clientes, por favor, chamem. E chamem também todos que vocês conheçam que tenham interesse. Evitando gente muito grande, evitando servidor muito grande, senão pode virar uma bagunça. Mas é isso. Alguém tem mais alguma questão? Mais alguma colocação? Só que tu falou sobre qual música a gente pode, já tá liberada. Velho, sendo sincero, eu fiquei imaginando aquela música mó antiga, 2012. Sim. E já aquela quero tchá. Não, essa música a gente não poderia usar. Mas tem muita pensando. música copyright free que a gente pode usar. Mas o ideal é, como eu falei, a gente tem nossas músicas. Alguém mais tem alguma questão? Dúvida? Colocação? Sugestão? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Então não temos mais nada. Está tudo correto. É isso, eu vou continuar arrumando as coisas aqui. Todo mundo tem que mandar suas fichas. Se entrarem mais gente, eu vou também ver as fichas dessas pessoas. O encontro com ilustradores deve ser próxima semana. Eu vou mandar um aviso aqui e marcar para os ilustradores, tipo, a gente conversar e mostrar personagens. Eu vou conversar com a galera do Brasil de Heróis para fazer documentos dos personagens.
com as imagens que nós já temos, com os personagens que mais aparecem e tal. E aí a gente vai dublar, aliás, na próxima a gente vai dublar. E aí eu vou poder apresentar os personagens para vocês. Então, é isso. Eu não sei qual é o melhor momento para o encontro, mas possivelmente até uma quarta-feira, quinta-feira, a gente faz o encontro com todos os ilustradores. E se você quiser também avisar no ar para mais gente, fazer mais um aviso, porque assim, quando a gente dividir as coisas, já vai ser meio difícil entrar mais gente. Então, até o próximo encontro dos ilustradores, para a gente dividir os personagens, dividir as tirinhas, aí ainda é o momento de vocês podem colocar mais gente, mais dublador e mais ilustrador. Músico não tem problema, músico pode entrar até no último dia, não tem problema porque ele não interfere no processo. Mas quando a gente começar a dividir os personagens, aí já vai ser meio que fechado. Entrar gente depois disso meio que vai atravancar os dubladores, depois vai atravancar o outro processo. Então, mais ilustradores, mais gente. O ideal é até a próxima semana que a gente faz a reunião com todos os desenhistas. Aí vocês puderem, vocês têm colegas que teriam interesse, que quereriam participar, que vocês sabem que teriam interesse, é o momento de chamar ainda. Então, é isso. Valeu, galera. Vou botar a gravação dessa reunião ali nos vídeos de reunião. E é isso aí. Desligando aqui a gravação.